Colocar nossa musiquinha. Maravilha. Olá, boa noite, pessoas incríveis, Boa abundantes noite. da minha vida. E aí, vocês estão animados? Estou muito animada. Hoje foi um dia bastante reflexivo. Quem conseguiu ouvir o áudio que eu coloquei hoje? Jô, Eu Eu. coloquei áudio com tarefas, né? Uhum. E eu quero começar agradecendo aí as pessoas que ouviram o áudio, enviaram alguns feedbacks, gratidão, tá? Muito obrigada. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Ninguém larga a mão de ninguém. Eu sou muito grata a Deus por estar tendo essa disposição e essa coragem, né, para estar fazendo esse trabalho com tanta ousadia, mas a gente consegue coragem a partir do momento que a gente escolhe, né, lançar fora o medo e ir. Hoje eu conversei com o Arley mais cedo e a gente estava falando, nossa, o tema de hoje, quando se fala de dinheiro, né, é um tema bem profundo. Eu fui comentar sobre isso hoje no Uber, sobre o nosso tema, e foi incrível como que o assunto rende, né? E a gente vai começar com ele. Ele sempre faz essa introdução para a gente, traz feedbacks incríveis para expandir a nossa consciência. Então, sem mais delongas, me ajudem a receber nosso psicanalista, nosso parceiro aqui de trabalho de toda segunda-feira do Viralizando. Gratidão por ele estar aqui com a gente, né? Então, me ajudem a receber do jeito que tem que ser o Arley Gomes. Vamos bora aí. lá, pessoal. Muito boa noite. Como é que vocês estão? A gente já estávamos, né? Agora há pouco aqui só na tricotagem, né? Só na cozinha, conversando um pouquinho aqui. A Vera nos deu uma aula sobre, deixa eu achar a palavra certa, sobre a identidade indígena, sobre os costumes indígenas e as vivências que ela teve ao longo do caminho, né? Desse mundo totalmente à parte do nosso, mas dentro do nosso, que são os nossos ancestrais. Eu, particularmente, tenho uma descendência bem próxima indígena, embora eu não saiba exatamente o que é, mas a minha bisavó estava ali também e acho muito bonito, muito legal saber a respeito disso. E já que a gente está falando um pouco sobre descendência, sobre trazer as nossas raízes, não podia ser diferente ao falar de dinheiro, é muito comum a gente trazer justamente as nossas raízes ao falar de dinheiro. A gente traz toda aquela situação que a gente viveu na nossa infância, dos conceitos, daqueles paradigmas que foram colocados em nós enquanto nós ainda éramos crianças com relação ao dinheiro. Então, a Sônia me propôs hoje um tema que eu trago aí uma visão mais psicanalítica, mas também bem do lado do empreendedorismo a respeito desse assunto, que é sobre o dinheiro, o mal necessário. Será mesmo? Será que o dinheiro é realmente o mal necessário? Isso é um comentário que a gente escuta muito, né? Quando a gente vê as pessoas falando em dinheiro. Ah, não, o dinheiro é um mal necessário. E se eu perguntasse para vocês, o dinheiro é bom ou ruim? O que vocês responderiam? Na mente de vocês, e quando vocês pensam em dinheiro, é bom ou ruim? Deixa eu provocar um pouco mais. Quem tem dinheiro é mais abençoado por Deus ou ele é mais corrompido pelo diabo? Dinheiro aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Dinheiro traz paz ou destrói famílias? A verdade é que quase ninguém tem uma opinião própria sobre isso, justamente porque a maioria só repete o que ouviu. Nós crescemos ouvindo: o dinheiro é a raiz de todo mal. Rico não entra no reino dos céus. Quem tem dinheiro muda. Mas hoje a proposta que eu trago para vocês é fazer algo bem diferente. Nós vamos investigar a nossa relação com o dinheiro. E para começar, eu já quero quebrar aqui de cara um paradigma
chegar literalmente com uma proposta da nossa palestra, né, do Desse Viralizando, chegar com os dois pés na porta e já quebrar essa questão de que o problema nunca foi o dinheiro. O problema talvez seja o significado que nós damos ao dinheiro, ou que você dá ao dinheiro. Qual é o significado dele na sua vida? Então, trazendo um pouquinho da visão psicanalítica a respeito da origem das crenças, a gente entende uma coisa fundamental. Você não lida com o dinheiro. Você lida com o que o dinheiro representa dentro de você. Nunca é sobre o dinheiro. E sim o que ele pode significar, que às vezes quando a gente pensa em dinheiro em nós, significa poder, segurança, liberdade, amor ou até mesmo culpa. E aqui entra um ponto muito crucial. Essas crenças, como já comentamos, muitas delas foram formadas na nossa infância. Quem de nós, eu sou capaz de apostar, quem de nós, enquanto criança, não ouviu a célebre frase: dinheiro não nasce em árvore? Né? Lá em Goiás, onde eu fui criado, lá a gente costumava usar a frase: dinheiro não é capim. Minha avó usava muito essa frase. Está achando que dinheiro é capim? Ou seja, que dá em qualquer lugar? Uma que a gente ouvia muito é: a gente não tem dinheiro para isso. E ao longo da nossa infância a gente escuta também: rico é tudo ladrão. Quem ganha muito dinheiro faz coisa errada. Se uma pessoa que até então levava uma vida simples aparece com um pouco mais de bens, um carro melhor, a gente sempre escuta algumas frases do tipo: tá mexendo com coisa errada, deve estar mexendo com droga, ou está fazendo alguma coisa ilícita. E isso foi entrando, e detalhe, quando é na tenra infância, normalmente essas frases elas entram sem filtro e vai direto para o inconsciente. E dentro da psicanálise, aquilo que vai para o inconsciente internaliza e se torna para a gente uma verdade absoluta. Principalmente quando a gente é muito jovem, a gente não tem filtros. Então, ó, a Vera colocou: com dinheiro não se brinca, dizia meu pai. Verdade. Também já ouvi essa também, Vera. Com dinheiro não se brinca. Então, quando entra para o nosso inconsciente, na infância principalmente, ele se torna uma verdade absoluta. Você pode até querer crescer, querendo prosperar, mas carrega em si um sistema interno que diz: olha, se você tiver dinheiro, você vai se tornar uma pessoa ruim. Se você se enriquecer, vai perder o amor e o respeito das pessoas. E o resultado, a gente cresce com uma autossabotagem financeira. A gente pode até ganhar, mas perde. Consegue perceber esse padrão em você? O dinheiro chega e quando parece que tem um dinheiro sobrando, acontece alguma coisa que você não estava esperando. Posso citar até um exemplo recente. Quando eu comecei a fazer uma caixinha de dinheiro, assim, que a gente começou a separar um dinheiro, a minha cachorrinha, que já estava conosco, que está conosco há mais de 14 anos, de repente ela deu um Revestrez que precisou fazer uma cirurgia de mais de R$ 1.000. Você reservou um dia, falou: vamos guardar esse dinheiro aqui, mas foi só reservar, guardar o dinheiro, apareceu uma coisa que não estava no radar. Então, se a gente tiver com essa autossabotagem acesa em nós, o dinheiro vai chegar, mas não vai ficar. A gente cresce e trava porque, no fundo, existe um conflito interno entre prosperar e ser aceito. Aí a gente precisa entender qual que é o verdadeiro papel do dinheiro. A gente vai responder essa pergunta: ó, qual é o papel do dinheiro na nossa vida? Para você, qual que é o papel do dinheiro na sua vida? O dinheiro, ele é o fim ou ele é o meio? O dinheiro, ele precisa ser um instrumento de troca, um instrumento de energia ou um amplificador. E isso aqui agora a gente entra em uma verdade muito profunda. O dinheiro não muda quem a Rosângela é, não muda quem o Nilson é, quem a Gilda é, quem a Devanice é, quem a Vera, quem o Arley é, quem a Jacira é, não muda. O dinheiro, ele potencializa quem você já é. Então, note que o dinheiro ele é um amplificador. Ah, fulano depois teve dinheiro, mudou. Não, ele já era daquele jeito. O dinheiro potencializou. Porque se você é uma pessoa generosa, se você tem dinheiro, você vai ser mais generoso. Se você já é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, imagina você com dinheiro.
que você não poderia fazer? Mas se você é uma pessoa egoísta, com o dinheiro você vai se tornar mais egoísta ainda. Se você é inseguro, o dinheiro não resolve isso, você vai se tornar mais inseguro ainda. Então, o dinheiro não é o problema, ele só evidencia aquilo que já está dentro de nós. Então, dessa forma, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós sugerimos sobre o dinheiro. Então, que a gente se lembre, o dinheiro, ele amplifica, ele potencializa aquilo que já está em nós. E como que o dinheiro influencia as nossas emoções e decisões? Aí vem uma outra pergunta. Como ele influencia as nossas decisões, nossas emoções e os resultados? E é interessante que o dinheiro ele influencia isso de forma bem direta. Porque ele está ligado a três coisas básicas. Primeiro, a segurança. Sem dinheiro, a pessoa tem medo. Com dinheiro, ela tem uma sensação de controle. Valor pessoal. Muita gente mede o valor por quanto ganha. Se eu ganho pouco, eu valho pouco. Isso inconscientemente, mas é poderoso. Normalmente as pessoas pensam, se eu ganho pouco, eu valho pouco. As pessoas tendem a medir as outras pelo o dinheiro. Liberdade. Dinheiro compra tempo, escolhas e possibilidades. E é aí que tem um perigo. Se você associa dinheiro a coisas negativas, toda vez que ele aparece, vem junto culpa, ansiedade, medo de perder, medo de julgamento, o que, por sua vez, vai gerar em nós decisões ruins. Por exemplo, se você tem todas essas inseguranças, talvez você seja um profissional ou uma profissional que nunca cobra o que você vale. Já se deparou com isso? Você, de repente, é uma excelente profissional, presta um serviço maravilhoso, mas quando vai cobrar, digamos que um preço justo, preço de mercado, seria 500. Você fala, mas não é bem assim, eu fico sem graça de cobrar e tal. Vou te cobrar 200. Você não cobra o que você realmente vale. Você evita crescer. Você rejeita oportunidades, justamente por conta de culpa, ansiedade, medo de perder, medo do julgamento das pessoas. Mas se eu cobrar isso aqui, eles vão achar que eu sou muito mesquinho, que eu sou careiro, que eu sou egoísta, que eu sou olho gordo, né? Aí a vida financeira vira um reflexo exatamente disso, o reflexo da nossa mente. Se nós estivermos fadados, presos a esses tipos de pensamento. Como que a gente pode colocar o dinheiro no lugar certo dele? A primeira coisa é tirar ele do lugar de vilão. O dinheiro não é um vilão ou um salvador. Ele não é nenhum nem outro. Mas ele é o quê? Ferramenta. A gente precisa ressignificar. O dinheiro é uma ferramenta, ele é um meio. Com o dinheiro a gente consegue fazer as coisas. E normalmente a gente faz as coisas não é com ferramenta. Então o dinheiro para nós ele precisa ser uma ferramenta. Que seja uma ferramenta para nos trazer mais felicidade, que seja uma ferramenta para resolver um problema de saúde, que seja uma ferramenta para sermos mais generosos com os outros. Então, usar ele da forma que ele precisa ser usado, como uma ferramenta. Quando você ouvir, por exemplo, ouvir na sua mente que o dinheiro é sujo, isso é tão forte que a primeira vez que, dentro de um desses processos, ele vai assim, olha, dá um beijo no dinheiro, né? Eu falei, jamais que eu ponho dinheiro na boca. Porque a gente cresceu a vida inteira ouvindo que dinheiro é sujo. Então, quando a gente vir isso em nós, que aí quando faz sujeira, a gente não está falando só de sujeira de bactérias, não. Parece que traz toda aquela imundície, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim, parece que está ali arraigado, né? Grudado no dinheiro. Lembrar que o dinheiro potencializa o que já há em mim. Então, o dinheiro não é sujo, ele potencializa o que há em mim. Ou quando a gente ouvir aquela expressão rico não tem dinheiro, nós vamos trocar esse pensamento, ou ressignificar por eu posso prosperar sem perder os meus valores.
Por que que uma pessoa que tem dinheiro ela não pode servir a Deus ou ter uma espiritualidade aflorada? Ser uma pessoa digna de ser chamada de um servo de Deus, por exemplo. As pessoas têm muito disso. Sempre associaram a questão de ter dinheiro com pessoas que não fazem vontade de Deus, mas está muito longe disso. É o significado que nós damos, como utilizamos essa ferramenta que vai nos afastar, se é uma questão espiritual e religiosa, da nossa relação com Deus. Não o dinheiro em si, mas é o lugar e a forma como a gente age com ele. E separar principalmente o dinheiro da identidade nossa. Você não é o quanto você ganha. O dinheiro, ele é externo. Quem eu sou é um valor interno. Separar isso. A questão do o quanto eu valho não tem nada a ver com o dinheiro, e sim com o meu valor interno. Dar uma função clara por dinheiro. O que eu quero que o dinheiro faça por mim. Lembra? Uma ferramenta. Como ferramenta, eu quero que ele me dê mais segurança. Por exemplo, hoje eu moro em uma zona, por exemplo, digamos que eu moro em uma zona da cidade que é considerada uma zona de perigo, uma zona de criminalidade. Se eu tenho dinheiro, eu consigo mudar uma zona de mais segurança, tem monitoramento, ou mudar para uma outra cidade. Se eu quero mais liberdade, vou usar ele como uma ferramenta de mais liberdade. Porque o dinheiro também pode ser uma ferramenta que produz liberdade. Em que sentido? Posso contratar mais pessoas para trabalhar para mim. Em vez de eu mesmo fazer esse serviço, outra pessoa pode também ser beneficiada pelo meu dinheiro, sustentar a família dela, ter também as coisas que ela quer ter através do meu dinheiro. Posso gerar liberdade para mim e liberdade também de vida para outras pessoas. Impacto. Se a pessoa tem dinheiro, ela pode impactar outras vidas de outras pessoas. Através da generosidade, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, esses grandes filantropos do mundo, fazem isso. Quando o dinheiro deles já é muito, eles escolhem impactar a vida de muitas pessoas, através de benfeitorias, né? De fazer coisas que realmente façam sentido na vida das pessoas. Então, quando a gente define para que a gente quer o dinheiro, como a gente vai utilizar, o dinheiro para de nos controlar. E outra coisa é ter uma consciência emocional em relação ao dinheiro. O que você sente quando fala de dinheiro? Tensão, medo, vergonha? Que essas relações, essas emoções vai revelar justamente as nossas crenças ocultas. Então, trazer também uma consciência emocional com relação ao dinheiro. Então, a virada de chave com relação ao dinheiro não é sobre guardar dinheiro, é sobre entender o poder que ele tem sobre nós, assumir o controle dele e colocar ele no devido lugar na nossa vida. Quando a gente faz isso, entende o poder dele sobre nós, assumimos o controle dessa relação e colocamos ele no devido lugar, nós paramos de ser dominados pelo dinheiro e passamos a usar ele com propósito ferramental. Ele se torna uma ferramenta muito útil na nossa vida. Então, eu quero entregar para vocês aqui uma nova lente. A Sônia falou no encontros passados, a gente sempre pegar a lente do outro e colocar para a gente. Então, trago uma nova lente para vocês. Dinheiro não é um mal necessário. Dinheiro é um instrumento neutro. E quando bem utilizado, sustenta sua família, te gera oportunidades, promove impacto e constrói um legado. Dinheiro não é um mal necessário, dinheiro é um instrumento neutro. É a escolha que eu faço dele é que vai definir o que ele vai causar de mudança na minha vida ou não. Então, eu pergunto para vocês de novo: dinheiro é bom ou é ruim? Quem você está sendo quando o dinheiro chega até você? Qual a escolha que você faz quando o dinheiro finalmente chega nas suas mãos? Talvez hoje você nem precise ganhar mais dinheiro. Talvez hoje, depois dessa nossa conversa, se você avaliar bem o que você ganha, o que chega até você, talvez seja o suficiente para que você possa curar a sua relação com ele. Porque quando a relação muda, os resultados também mudam. Então, às vezes, o dinheiro que chega até você, isso é muito forte, porque eu entendi isso. Eu não precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava mudar a minha relação com o dinheiro. E eu fiz exatamente isso, eu mudei minha relação com o dinheiro. Porque nunca foi difícil para mim fazer dinheiro.
Nunca foi difícil. Era difícil ter uma relação sadia com ele. E foi só depois de fazer todos esses processos, do viralizando, processos terapêuticos, que eu entendi que o meu gargalo, o meu calcanhar de Aquiles, estava nas crenças que eu trouxe lá da minha infância. Porque eu cresci ouvindo: dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é capim. Você está achando que eu sou a dona do banco? Então, sempre foi muito escasso o dinheiro. Então, sempre ele parecia chegar e não ficava, justamente por conta desses gargalos da infância, de crescer com essas crenças limitantes. Então, é justamente o lugar que damos para ele e a forma como relacionamos que vai trazer os resultados que esperamos. Então, essa foi a nossa consideração dentro da psicanálise, né, do que é realmente a questão do dinheiro dentro da nossa vida, como devemos agir com ele. E agora convido a dona Sônia de Jesus para trazer um pouco mais de claricidade a respeito desse assunto, trazendo agora um pouco de uma outra visão para nós. Sônia, por favor, achegue-se. Incrível, incrível, gratidão, gratidão. Muita coisa legal, muita coisa que a gente já sabe, mas que não sabe, né? Que precisa realmente alinhar, muita coisa que a gente já ouviu, mas que a gente precisa ouvir repetidas vezes, todos os dias. E essa questão da crença, ela é uma coisa muito, muito profunda, né? E a gente vai mudando isso ao longo da vida, ao longo do nosso amadurecimento, né? O Arley falou aqui para a gente sobre as crenças que nos limitam, né? Ele começou falando sobre isso e é fantástico porque quando a pessoa vai relatando, vão vindo os filmes, a gente vai se lembrando de várias coisas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se alguém estiver anotando, pode estar escrevendo aí, tá? Qual é o objetivo financeiro da sua vida? Qual é o objetivo financeiro da sua vida? Uma coisa para a gente pensar, pessoal, é que nós não tivemos educação financeira durante a nossa vida inteira. A gente nunca teve treinamentos. Ninguém nunca sentou e falou assim: olha, senta aqui, nem em casa, nem na escola, senta aqui que eu vou te dar um treinamento sobre dinheiro. A gente não teve treinamentos. Então, durante a nossa vida toda, a gente só foi agindo, a gente foi errando, aprendendo. Isso foi até a gente começar nos nossos processos terapêuticos, porque quando a gente começou aqui, muita coisa ficou claro, a gente teve clareza. Então, agora, esse viralizando é o viralizando para a gente organizar isso, tá? Então, coloca no papel. Esse encontro é para a gente começar a organizar, porque durante a vida toda foi uma desorganização, né? Eu estou com uma nova consultora, nem sei se ela está aí, a Simone, e toda vez que a gente senta, a gente conversa sobre isso, né? Imagina uma vida inteira sem aprender. Ai, mas eu fiz isso, ai, que isso deu errado. Não, a gente estava num processo de aprendizado, de expansão de consciência, né? Então, se a gente não teve educação financeira, a gente está aqui agora para a gente virar a chave, entende? A gente escolhe estar aqui agora para a gente virar a chave. Então, imagina, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a trabalhar é o quê? Olhar quanto a gente ganha, né?
A gente coloca lá no papel. Quanto que eu ganho? Não é assim, pessoal? E o que que a gente faz quando a gente olha para quanto a gente ganha? A gente começa a programar a nossa vida a partir do que a gente ganha. E aí começa o nosso primeiro desafio, porque a gente ganha e depois que a gente ganha, o que que a gente faz? Paga. Não é assim? Ganha e começa a lista. Paga, 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 paga. Não é assim? É bem interessante, né? É exatamente assim. E eu estava pesquisando um pouquinho sobre as pessoas que ganham muito dinheiro, né? E aí eu descobri um bocado de gente assim que ganha muito, e não é o quanto a pessoa ganha. Vocês conhecem aquele ator, eu gosto muito dele, o Nicolas Cage? Eu fui estudar sobre várias pessoas que ganham muito dinheiro. O Nicolas, ele ganha 15 milhões em cada filme que ele faz. Acredita? E ele já fez muitos. Eu mesmo já assisti um monte de filme com ele. Só que vocês acham que ele tem muito dinheiro? Como que vocês acham que é a vida dele com dinheiro? Como que você imagina? Eu descobri que o cara, ele é malucão, gente. Ele comprou uma cabeça de dinossauro por 70 milhões. Eu nunca mais esqueci a cabeça de dinossauro na minha vida. Olha só, eu sei que todo mundo, né, gente, compra umas coisinhas assim que não tem nada a ver, né? Isso é nosso mesmo, mas assim, comprar uma cabeça de dinossauro por 70 milhões é bem louco, né? Então, ele falou sobre aprender a lidar com dinheiro, porque a gente começa a viver uma desorganização financeira porque a gente não tem treinamento, a gente não teve treinamento. Não é verdade? E na maioria das vezes, o que que a gente faz? A gente vai lá, pega um chicote e fica se chicoteando, ou às vezes fica falando que, tipo assim, ah, eu sou muito ruim com dinheiro, eu sou muito ruim para administrar dinheiro. Quem já ouviu isso? Então, aprender a lidar com dinheiro é uma coisa que a gente está fazendo agora. A gente tem um time na Herbalife, um grupo que esses dias eu fui conversar com uma delas e ela falou assim, Sônia, a gente está começando a aprender a empreender aqui, administração financeira, tudo isso aqui, né? Então imagina, a gente não consegue melhorar a nossa vida financeira, pessoal, sem compromisso e sem disciplina. Então pode anotar aí. Se eu quero melhorar a minha vida financeira, eu preciso de duas coisas, tá? Não tem como fugir disso. Eu preciso ter compromisso com essa meta de melhorar a minha vida financeira e eu preciso ter disciplina. É como se eu fosse treinar. Para você ir para academia, você não tem que treinar? A minha professora de Pilates está aí. Se eu quiser melhorar os meus músculos, eu tenho que treinar. Senão, eu não consigo melhorar. Se eu quiser melhorar a minha flexibilidade, eu tenho que treinar. Então, com o dinheiro não é diferente. A gente precisa ter compromisso e disciplina. A gente vai colocar para vocês aqui, o Arley vai colocar uma planilha, tá? Que você pode colocar depois no papel, se você quiser imprimir. Eu gosto de papel, né? Eu não gosto de nada em celular nem em computador, eu gosto de papel. Então, esse compromisso de melhorar essa parte financeira, ele começa agora. E uma das coisas que a gente precisa aprender, pessoal, é ter o hábito de guardar dinheiro. A gente não tem o hábito de guardar dinheiro.
Eu aprendi que a gente tem que ter dinheiro na bolsa sem tocar nele. Quanto que você quer guardar, né? Quanto que você quer colocar na bolsa ou na carteira para não tocar nele? Isso é, isso é importante e funciona, tá? Para que não falte para você o dinheiro. É sempre ter. Eu não comecei com a nota de 200 e uma de 100, eu comecei com a nota menor e fui aumentando gradativamente. E também não posso ter muito dinheiro na bolsa, porque eu tenho um padrão que eu preciso destruir ele, que é de algumas pessoas pegarem o dinheiro da minha bolsa. É um padrão repetitivo isso aí, tem que acabar. Mas assim, ó, se a gente começar a pensar a partir de agora no dinheiro de uma forma diferente, primeiro, se a gente tem esse hábito de ganhar, quanto eu ganho? Ah, tá, eu ganho R$ 3.000. A partir de R$ 3.000, eu vou começar a colocar ali o que que eu vou pagar. Pago, 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 pago. É assim com vocês? Depois passa uma reguinha. Então, vamos inverter, tá? Primeira coisa que você faz, você guarda. Coloca aí, primeiro lugar, você ganhou, você guarda. Aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, quem não leu, eu recomendo que leia, tá? Ele conta a história real do homem mais rico da Babilônia, maravilhoso. É um livro fininho, fácil de ler. E ele fala que a primeira coisa que você precisa fazer é guardar, é se pagar, né? Quem trabalhou? Quem foi que trabalhou? Fui eu. Então, se você trabalhou, quem vai ser o primeiro a receber? Não vai ser o cara do açougue, do supermercado, primeiro vai ser você, né? E aí depois você faz o quê? Primeiro você guarda, depois você paga. Se você começar a fazer isso, muita coisa vai mudar, tá? Todos os grandes treinadores sobre finanças falam isso. Esse mês passado foi o meu melhor rendimento da companhia que eu tive, né? E aí a primeira coisa que tem que fazer, ir lá pegar um certo percentual, alguns colocam 10 nos seus livros, alguns colocam 5, mas não importa, guardar, primeiro guardar. E aí, imagina, quantos anos que a gente trabalha? E se a gente estivesse fazendo isso desde o começo? Como seria? Como seria? Imagina. Já parou para pensar? Como seria a sua vida nos próximos anos se você escolher fazer isso? Como seria? Como seria a sua vida se os próximos anos você escolher agir de forma diferente com o dinheiro? Olhar para o dinheiro totalmente sem julgamento, livre de todo julgamento, como o Arley falou. E aí você vai lá, guarda, paga, ó, número 1, guarda, número 2, paga, e número 3, investe. Nessa ordem. Imagina se tudo que você fizer, independente de qualquer situação. Esses dias eu fui fazer isso com a pessoa, ela falou, mas eu tenho muita dívida. E o que que vai mudar se você colocar mais 5 ou 10% ali?
de tudo que você ganhar. Imagina, o Arley me vendeu esses dias, eu comprei com ele um produto para minha memória. Imagina se você separar 10% de comissão de cada produto que você vender. Como seria? Devanice, Você queria que você responder de novo aí, qual que é a ordem aí, ó, que ela perdeu. primeiro guardar, segundo pagar, terceiro investir. Imagina, façam as contas. Vera, tem quanto tempo que você trabalha na área da educação? 30 anos. Então vamos lá, 30 anos na área da educação. Se guardar, digamos que não é um salário mínimo, né? Mas se for um salário mínimo, alguém faz as contas aí para mim. 10% de um salário mínimo dá quanto? O salário está 1.800 e pouco, né? Uhum. Então dá é, 180 e pouco, 190. Coloca R$ 1.500. Hum, 10% de R$ 1.500. 150. 150 vezes 12. É, Mil e aí é oitocentos. matemática. É, 1.800 vezes 30 anos. Dá R$ 54.000. sem juros e sem off, sem mora. É que se a gente for pagar uma Então, dívida, é exatamente isso, né? Juros, mora e off. eu tô fazendo essas continhas Só só para a é. gente refletir, né? Porque no final de semana, eu estava com a gente foi fazer uma imersão, e aí eu estava com ela é gerente de educação financeira do Banco Itaú. E aí eu fui para a casa dela para a gente fazer a imersão lá, e ela falou para mim que ela aprendeu e ensinou o filho dela desde os 4 anos de idade a guardar dinheiro. Todo final do mês ele tinha que ter X reais, 4 aninhos. E se ele não tivesse, ele não ganharia mais. Aí um dia ele pegou R$ 30 e comprou tudo de bala e colocou na gaveta. E falou assim: serve a conta com as balas? Aí ela, não, meu filho, tem que ser em dinheiro. Aí começou tudo de novo, R$ 1, R$ 1. E ela falou, com 16 anos eu já tinha R$ 10.000 aplicado. Quando eu entrei na vida adulta, eu comprei um apartamento em Porto Seguro de quase 1 milhão. E ela não ganha muito. Quando ela viu os meus ganhos, ela ficou assim, ó, o que eu faria com esse ganho? Entende? Então, não é quanto a gente ganha, é como a gente olha para o que a gente ganha. A forma que a gente olha. Gente, olha, esse viralizando, ele vai trazer para a gente, já está trazendo muita clareza. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente teve um encontro e hoje a gente está tendo o segundo encontro. Então, o nosso objetivo aqui é a gente, porque nós estamos como? Nós estamos criando aqui o nosso plano infalível.
E não vai ter fim, tá? É começo, meio e meio. Porque o fim só na lápide lá, quando a gente escrever lá na lápide alguma coisa assim, sabe? Que realmente valeu a pena durante todo esse processo que a gente está junto. Então, imagina, quando a gente escolhe estar aqui para traçar o nosso sonho grande e a gente tem um plano infalível, é um fato que a nossa maturidade ela vai mudar completamente. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar declarações verbais do medo e de dependência emocional. Porque se a gente não trabalha isso, vai dificultar a gente no nosso sonho grande. Então já anotem aí no caderninho de vocês. Agora, mais importante do que a gente entrar no nosso sonho grande, do que a gente começar o nosso plano infalível, é a gente ter esse papo aqui aberto de gente grande, de maturidade, para a gente crescer. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo no jardim de infância e lá não ganha dinheiro. Lá não tem resultado, lá só brinca, né? Eu lembro da Helena Klein, uma Chairman's Club da Herbalife, que veio dar um treinamento para gente. Já viram chegar alguém com pacote de dinheiro para pagar os alunos do jardim de infância? Então, nós estamos agora, nesse momento aqui, convidando a todos vocês e nós também, que nós estamos aqui de mãos dadas com vocês para a gente crescer junto. É o papo da maturidade, da expansão de consciência para trazer clareza, tá? E eu quero convidar vocês agora para a gente começar a pensar um pouquinho no nosso sonho grande. Eu quero que o Arley coloque uma musiquinha para nós, porque esse é o momento, tá? Esse é o momento. Porque esse trabalho que a gente escolhe fazer aqui, pessoal, esse conceito do que a gente vai fazer aqui, ele vai trazer uma série de coisas, vários acontecimentos na nossa vida, pode ter certeza disso. Então, a gente vai precisar estar ligado, com as antenas ligadas. E o nosso sonho grande, ele vai ser trabalhado, tá? Para começar, antes da gente começar o nosso plano infalível, eu queria que vocês anotassem uma frase, tá? Decisão elimina distração. Se você decide, se você escolhe de verdade, você vai conseguir eliminar qualquer distração, que você vai estar focado, tá? Então, eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês para a gente Repete aí, Sônia, por começar. favor. Se você decide. Decisão, decisão elimina distração. Hum, Quando você decide, quando você escolhe, nada te distrai. Nada. O mundo pode estar acabando lá fora que você está focado na tua decisão, na tua escolha. E ok. aí eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês agora e vocês começassem a escrever. Não precisa escrever frases bonitas, tá, pessoal? Coloca verdade agora no seu caderno, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês vão escrevendo o sonho grande de vocês aí. Primeiro, eu gostaria que vocês pensassem como seria a sua vida se você tivesse a vida que você quisesse ter. Como seria? Escreve. Escreve como seria a sua vida.
Olha para a sua vida. Olha para a vida de vocês. Traga tudo o que você quer para a sua vida. Pode escrever sem economia, sem julgamento. Qual é o seu sonho grande? Que vida que você teria se você pudesse ter a vida que você quisesse? É importante a gente despertar os sonhos, pessoal. Agora, ele precisa ser genuíno, porque ele te dá fôlego, tá? Quando você acha que já está perdendo a respiração, está perdendo as forças, o sonho te dá fôlego. E pensa que é a vida da pessoa mais importante do planeta. Como seria a sua vida? Você ia se divertir mais? Se você tivesse a vida que você quisesse, você ia se divertir mais? Você ia viajar? Para onde você ia viajar? Escreve. Como seria a sua rotina? Como seria seu dia a dia? Como você ia acordar? O que você ia fazer? Quando você olhasse no espelho, o que você gostaria de ver? Como estaria a sua saúde? Em que você estaria investindo? Meu genro falou assim: nossa, eu ia tomar 2 potes de colágeno por mês. Sonha, pessoal, sem colocar nenhum obstáculo, tá? Por mais que você estiver sentindo dor agora nesse momento, por mais que você tenha desafios nesse momento, sonhe. Pensa que você pode viver. Você não precisa sobreviver. Pensa que você pode. Escreve aí como aquela criança que sonhava. Como seria a sua vida se você pudesse ter a vida que você quisesse? Deixa tudo registrado nesse dia. Olhe para o seu sonho. Pensa por que você está aqui comigo hoje. Eu acredito que se você está aqui hoje, é porque você está em busca de uma vida melhor. Você está querendo alguma coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu fui fazer meu sonho grande, me deu um friozinho na barriga. Hum, É porque vem aquela coisa assim, nossa, será que isso realmente é possível? Mas faz parte, faz parte. Mas sonhe, porque sonhar, gente, é igual treinar. A gente não foi treinado a sonhar. A gente está tendo treinamento de sonho agora. Agora que a gente começou.
Fazer as suas declarações, escrever o que você quer, isso gera clareza. Isso faz com que você coloque no papel propostas. Isso te dá força para romper padrões. E o nosso sonho grande, cada um tem o seu, tá, gente? Às vezes você pode colocar assim: ah, o meu sonho grande é quitar um cartão, né? Eu faço muita mentoria com pessoas que estão começando agora e eu percebo que eles colocam muito contas, cartões, os compromissos, né? E tá tudo bem, é uma forma de você treinar o seu sonho. Você pode começar a sonhar assim e tá tudo bem. É importante que persista sonhando. Quando eu comecei na Herbalife, meu sonho era ganhar R$ 1.000. Só que eu continuei sonhando, persisti no sonho. Então, hoje, o meu convite para vocês é que vocês comecem a elaborar tudo isso. Que vocês pensem sobre tudo que a gente conversou. Sobre o que o Arley falou, sobre o que a gente conversou sobre o dinheiro. E agora sobre o seu sonho grande. Porque quando a gente começar no nosso plano infalível, aí a gente vai começar a trabalhar as declarações verbais do medo, da dependência emocional. Mas é importante que você tenha essa base. Nós tivemos 2 encontros, semana passada e hoje. E eu espero que você comece esse treinamento de sonhar. Porque às vezes você está numa situação tão complicada, às vezes nem é financeira, às vezes é saúde, às vezes é relacionamento, às vezes é a expectativa de alguma coisa na sua vida, e você não está conseguindo sonhar e está tudo bem. Comece como você achar que a sua história começa hoje. Tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem escrever no chat, que o Arley ele faz a leitura e passa para mim. Sobre o exercício que eu coloquei hoje, se alguém quiser falar alguma coisa também pode escrever no chat, que o Arley fala, e a gente continua. Alguém falou alguma coisa? Eu ouvi um barulhinho.
A Vera que está com o microfone aberto. Você vai falar alguma coisa, Vera? Gostaria. Por favor. Semana retrasada, eu estava analisando quem eu sou, o que eu tenho, o que eu quero e onde eu preciso chegar e onde eu quero chegar. E aí eu comecei falando analisando exatamente minhas, o que eu tenho como entradas, né? E depois eu pontuei o que eu tinha guardado, que é essa poupançazinha que a gente sempre faz. E eu vi que era muito baixa. Mas aí, quando eu fui listar as minhas emoções do que eu devo, eu impactei e parei. Aí eu falei assim, mas ainda bem que. Aí eu pontuei várias coisas que eu entendi que eu tenho a meu favor. E aí eu falei, mas eu me mereço. E eu tenho de listar essas coisas aqui para que eu saiba não só pagar, mas que eu seja pagável e que eu me sinta alegre e abundante nas minhas propostas. E aí eu coloquei de um lado tudo que eu devo, o pouco que eu tenho, o que eu já conquistei e aonde quero chegar. E aí eu notei que eu já tinha feito uma vez um mini curso sobre finanças, e aí eu coloquei, a primeira coisa que tem lá é diagnóstico, depois a conscientização, e depois, eu não me lembro os outros três metas que tinha, mas aí eu coloquei, eu me lembrei que, da mesma sorte que eu sou feliz olhando para o sonho que eu quero conquistar, eu devo ser feliz na batalha que eu tenho que enfrentar para ganhar dinheiro. E as possibilidades? Aí eu coloquei assim: eu tenho um talento musical que eu posso ensinar teoria musical. Eu posso fazer como renda extra Herbalife. Eu posso fazer assessoria pedagógica que eu tenho potencial. Eu posso fazer assessoria psicopedagógica que eu tenho potencial. Eu tenho como possibilidade fazer crochê, que além de ser um hobby, uma distração, que eu tenho potencial. E eu listei 10 coisas que eu posso ganhar dinheiro para que eu possa equilibrar a minha abundância pessoal, emocional e financeira. Porque quando eu começo o ano, eu coloco uma página assim, desafio pessoal, desafio financeiro, desafio isso, desafio naquilo, e vou colocando as possibilidades, o que as pessoas dizem de mim, quem eu sou e quem eu quero mostrar que eu sou, além do que elas dizem de mim. Aí eu ponho negativo e positivo. É uma análise SWOT, né? O positivo e negativo. O que elas dizem de mim de positivo? O que elas dizem de negativo? Quem eu sou realmente positiva e quem eu sou negativa? E onde eu quero chegar? Que às vezes é tudo positivo, às vezes nem sempre. E aí eu trabalho com essas metas, nesse alinhamento de vida abundante. E eu sempre começo todo mês dizendo: é meu ano novo. Esse mês agora, no calendário que a gente começa em janeiro, no calendário antes de Cristo, ou nesse período aí que eu não me lembro bem como foi que eu estudei, o ano começa em março, depois do dia 10, né? E aí eu fiquei olhando, então, esse é meu ano novo. Cada mês que começa é meu ano novo. Aí eu leio lá minhas metas, leio os meus desafios, onde eu estou, como eu estou chegando, quem disse o que disse e que eu falo, não, não é por aí, né? Que a gente, às vezes, numa fala, a gente não, a gente se trava. Eu falei para a Sônia, eu fechei o ano dizendo que eu fui muito agraciada. Eu tirei a carteira de motorista, minha carta foi contemplada e eu estou em vias de estar motorizada. Falta detalhes. E eu já vejo que eu sempre sonhei.
entrando de ré, entrando de ré na garagem e saindo num carro possante. Pode não ser possante, mas o sonho está sendo realizado. E antes eu já tive dinheiro para comprar 3 carros zero e não comprei. E agora, assim, não foi milagre só, mas foi uma persistência. E aí, quando a gente sonha e a gente bota fé, os nossos sonhos realizam, né? E aí eu conto uma Sim. história, vou finalizar aqui, porque senão tem outras pessoas querendo falar. Eu me lembro que quando eu fui comprar minha roupa de formatura em Recife, que eu morava em Garanhuns, como interna, e aí a gente foi para Recife, e lá tinham várias propagandas, e uma era daqueles bonequinhos de pífanos, é a banda de pífaro, né? Que é os bonequinhos feitos de barro, e mostrava, né, nos outdoor da rua, eu esqueci como é aquela avenida que fica, que a gente fica livre, toda a capital tem. E aí, nessa avenida, nos outdoors, estava passando, que o oleiro, ele fazia os bonequinhos de barro, botava roupa nos bonequinhos, fazia os instrumentos, e depois, milagrosamente, aquela banda começava a ganhar vida, e todos os bonequinhos de barro, eles ganhavam vida e tocavam, e os instrumentos davam sons, e aí finalizava. Bote fé que os seus sonhos realizam. Isso foi na minha juventude. Eu tinha o quê? 17, 19 anos. E eu nunca esqueci desse, dessa história que eu vivi em Recife. E de lá para cá, eu sempre sonho, não só sonho acordada, mas sonho pensando que realmente se eu vivenciar e não desistir, meus sonhos vão realizar, porque eu estou trabalhando para que isso aconteça. E aí eu tenho de olhar os ladrões que me cercam, porque uns dizem assim, não vai conseguir, outro diz assim, será que é agora? Você está velha. Meu colega mesmo falou para mim, você tem que ter cuidado porque você está ficando velha, por causa do seu reflexo e tal. Você pensa na sua idade, daqui um dia você está sem reflexo. E daí? E daí? Aí eu disse para ele que a ciência hoje me dá 50 anos. Então, se eu coloco hoje minha idade mais 50 anos, eu vou ultrapassar os 100 e vou estar feliz. É claro que isso é a ciência, mas Deus determina o tempo. Então, se eu estiver alinhado com o pensamento de Deus, e se for isso que Ele quer, eu vou viver 1000 anos. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E isso basta para a gente. E se a gente realmente não desiste, está na luta, então esse dia hoje, minhas armas, eu vou recolher, limpar, guardar e dormir. Amanhã eu pego de novo e vou para a guerra. E é isso que a gente tem de ter, porque nada é pior de quando a gente se entrega, e se entrega por besteira, por conta dos outros, por conta de uma mentalidade que a gente assumiu que não vale nada. Então, é esse o que eu penso e o que eu estou trabalhando. Eu me sinto muito criança ainda, apesar da minha idade, eu me sinto muito criança, muito feliz, muito abundante, e eu tenho todo o tempo do mundo. Eu posso morrer essa noite, mas eu tenho todo o tempo do mundo para realizar meu sonho, para construir histórias e para que as pessoas olhem para mim. Não, não porque eu quero me realizar. Eles têm obrigação, não, é porque eu tenho realização pessoal. E quando isso acontece, mesmo que as pessoas não queiram ver, elas terminam vendo o potencial que a gente tem, a história que a gente deixou, o legado que a gente construiu. E eu, particularmente, penso assim. Não com muito. Eu tenho orgulho disso, mas não com me achando a melhor do mundo. Eu não sou o último pedacinho de cocada ou de doce numa panela ou nada disso. Mas é que nós somos alguém que foi desenhado, feito para ter vida abundante. Isso aí, Verinha. Parabéns, parabéns. Sonhos se realizando, né? Graças a Deus. Eita, um monte de balãozinho, de coraçãozinho aí para Vera.
Vamos lá. Obrigada. Vocês me Alguém. ajudam muito nisso. Isso. E a gente está aqui nesse foco, né, pessoal? No quinta temporada, para trazer essa maturidade, né? Para a gente realmente colocar as coisas no papel e entender, trazer a expansão de consciência. E quanto ao exercício de hoje do áudio, alguém conseguiu fazer? Alguém quer compartilhar? Ai, Jusilene está aqui. Jusilene, Solange, Isaura, Simone, Devanice, Gilda. É porque eu estou no celular, gente, aí eu não vejo igual no notebook, né? Cidinha tá aí? Quem que é o usuário do Zoom? A Cida está com um desafio lá da internet. Eis. Ó, eu fiz o exercício e eu gostaria de compartilhar. Já que ninguém quer compartilhar, eu vou compartilhar. Ai, Vamos que lá. maravilha. Quando você falou de padrão lá no áudio, eu lembrei muito que eu Aham. tinha exatamente o padrão de desistir quando as coisas começavam a entrar no caos. E não foram algumas vezes, né? Foram muitas vezes. Principalmente quando se diz respeito a negócios, né? E aí entra o medo, né? Quando você pergunta o medo lá, sempre o meu medo foi começar mais um negócio e esse negócio não dá certo. Até que eu anotei aqui, eu tentei, já tive 9 tentativas de negócios que não chegaram a se concretizar, né? Então, isso para mim é algo que vem muito forte toda vez que eu empreendo novamente, porque o empreender para mim sempre foi algo que parece que eu nasci com isso. Desde os 12 anos de idade, enquanto as pessoas compravam o gibi da Turma da Mônica, eu comprava pequenas empresas e grandes negócios. Juntava dinheiro para comprar pequenas empresas e grandes negócios. Eu ia na banca, ficava fissurado em ver aquelas coisas. Eu era criança que acordava domingo para poder assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios na Globo de manhã. Ficava doido que acabasse o Globo Rural para poder assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios, porque eu sempre amei muito essa questão de empreendedorismo. E esse era um medo muito forte, que até um tempo atrás eu tinha muito essa questão desse medo de, mais uma vez, começar o negócio e ele não dar certo. Hoje eu já consigo ver realmente de maneira diferente. Se eu começar um negócio e eu perceber que ele não tem condições de ir à frente, eu preciso ter a maturidade suficiente para, né, voltar atrás das minhas decisões ou redefinir as rotas, né? Hoje eu já vejo de maneira bem diferente. Com relação aos relacionamentos que você falou ali, eu já quebrei muitos relacionamentos que eu percebi que não me levariam a lugar nenhum. Cortei realmente as amizades. Principalmente daquelas pessoas que, quando elas estavam conversando comigo, elas diziam: Ah, ela vai tentar de novo, não vai dar certo. É esse tipo de pessoa e comentário não desejo e não quero ter na minha vida. Então, quando você falou de relacionamento, eu já pensei: Não, essas pessoas eu já cortei. Então, para mim, ficou bem claro ali naquele momento que precisava reafirmar que eu não voltaria a ter relação com essas pessoas, a não ser que elas estivessem dispostas a mudar também a atitude delas. Porque estar com essas pessoas não me fariam bem e não me acrescentaria em nada. Aliás, tiraria a vontade e os bons costumes que eu estou trabalhando de maneira bem assídua para desenvolver, né? Então, essas pessoas, eu não pretendo voltar a ter relações com elas. Não que eu vou deixar de conversar com essas pessoas. Entenda que conversar é diferente de ter relacionamento. Eu não posso, se essa pessoa for um membro direto da minha família, né? Pai, mãe, irmão, eu não posso cortar o meu relacionamento com essas pessoas. Mas esse relacionamento que envolve essas questões, quando eles chegavam, por exemplo, eu já aprendi a frasezinha: interessante ponto de vista seu, guarde-o para você, tá? Não me interessa saber. Então, hoje eu gosto muito de usar isso: é interessante ponto de vista seu, fique com ele. Não pedir a sua opinião. Então, para algumas coisas, eu chego a ser um pouco bem incisivo, né, ao falar com as pessoas, para que a percepção deles de mundo não venha entrar na minha percepção, principalmente porque eu estou trabalhando muito para mudá-la e eu não vou deixar que nenhuma pessoa de fora venha e estrague toda a minha mudança pela qual eu estou trabalhando.
Então, foi isso que eu tirei hoje do seu áudio, das três questões que você levantou aí. Show, parabéns, perfeito esse exercício, hein? Conseguiu identificar bem aí o padrão comportamental, né? O medo e as relações que precisam ser limpas, né? O Elton Euler, ele fala sobre limpar os núcleos. Limpar os núcleos é exatamente observar sobre isso. É muito importante a gente olhar para isso. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que é toda relação anda na velocidade do mais lento. Então, quando a gente está junto com pessoas, a gente tem que observar se elas querem, se elas escolhem sair do lugar onde elas estão. Porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa ela entra no papel de vítima, no lugar da vítima, e ela não escolhe sair dali. E se a gente não tiver cuidado, se a gente estiver no mesmo núcleo que ela, o que que vai acontecer? A gente vai andar na mesma velocidade, né? Então, essas questões, elas, é igual a Arley falou aí muito bem, a gente não precisa ficar sem falar com essas pessoas, mas a gente precisa ter tem uma frase, é uma palavrinha que a gente usa em Axis, que é de você manter um relacionamento de não ter muita proximidade. Esqueci a palavra que a gente usa em Axis. É de você controlar até onde que você vai nesse relacionamento. Porque senão você não consegue ir. Você vai na velocidade dele, que está mais lento, né? Da velocidade dessa pessoa. Isso é muito importante. Isso são coisas, pessoal, que eu não sei se faz sentido para vocês, tá? Mas é para a gente colocar em pauta, para a gente prestar atenção. A Sol Toda escreveu aqui, relação. ó, manter uma distância confortável. Isso, muito obrigada, E a Vera está Solange. Isso. perguntando quem que é o autor da frase, para você repetir. Elton Euler. Toda relação anda na velocidade do mais lento. Tem um cara que gravou algumas coisas para a gente bem legais na Herbalife, o nome dele é Eduardo Salazar. Ele não está mais entre nós, mas ele fala assim, em relação a isso também, né? Sobre o relacionamento, as pessoas que estão perto de nós, né? Quem te rodeia? Né? Quem te rodeia? E depois eu vou colocar um áudio dele aí para vocês no nosso grupo, para vocês verem. Ele tem 5 áudios muito poderosos. E aí ele fala sobre isso. Como que as pessoas vão tirando você do caminho porque você tem uma meta, você tem um objetivo, inclusive é importante, tá, pessoal, que vocês definam os objetivos de vocês. Eu falei das 5 pedrinhas, lembra? Pegar as 5 pedrinhas e dividir essas 5 pedrinhas em 3 áreas que são, tipo assim, aquele seu calcanhar de Aquiles, vai lá e coloca lá. 2 pedras, 3 pedras, dividam essas 5 pedras aí, tá? E se você se deixar influenciar pelo teu núcleo, de repente você não consegue sair daquele lugar que você está querendo sair, que você está escolhendo sair. Porque é como se fosse, Neto fala que é a criptonita, é a criptonita, é como se fosse a pedra do Superman que drena a sua energia, né? Então é bem interessante a gente observar isso, tá, pessoal? Os nossos encontros, eles vêm para trazer essa maturidade, essa expansão de consciência, e esse Viralizando a Abundância, a gente vai estar trazendo muito mais forte isso, tá?
porque para a gente realizar os nossos sonhos grandes, para a gente entrar no nosso plano infalível, a gente tem que ser maduro. A gente tem que, ó, meu filho está aí e ele me acompanha desde os 45 anos. Ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente emocional e, e o que eu estou fazendo agora com esses estudos é trazendo esse equilíbrio entre emoção e razão, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas esse Viralizando a Abundância, ele está trazendo para a gente mais maturidade, mais racionalidade e vai trazer no próximo encontro as nossas declarações para medo e dependência emocional para a gente seguir com o nosso plano, tá bom? Como já vai dar 10h30, eu acho que a gente já conversou bastante por hoje. Se for olhar, gente, eu fico aqui até não sei que horas, né? Meu Deus.